A segurança pública é o centro dos debates da sociedade nos dias atuais. Em 2026, esse tema deve ganhar maior relevância devido ao ano eleitoral. Em 2025, no mês de agosto, o governo chegou a ensaiar a publicação de um plano chamado Plano Real da Segurança Pública, que deveria ter chegado ao Congresso na forma de um projeto de lei. E tramita também no Congresso Nacional a PEC 18 de 2025, chamada PEC da Segurança Pública, aprovada pela Câmara dos Deputados e que deve chegar ao Senado também nos próximos meses. Para falar sobre esse assunto, nós receberemos agora o advogado criminalista José Souza Lima. Ele vai comentar a segurança pública e as propostas do governo para 2025. Zé Lima, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Seja bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Marcelo, é uma alegria e uma honra estar presente aqui nesse programa, especialmente quando nós falamos em tempos de fake news, né? É sempre uma alegria prestigiar e participar de programas sérios, programas que, enfim, que trazem notícias, que trazem conteúdo de forma responsável. É uma alegria para a gente estar aqui, espero contribuir com esse bate-papo. Então vamos lá, você que está na área do direito criminal, que tem um contato com essas questões da segurança pública, primeiro vamos falar um pouco sobre esse chamado Plano Real da Segurança Pública. Há quem diga que há um certo jogo de marketing nisso, mas o fato é que as políticas públicas voltadas à melhoria da segurança pública, garantia de que nós possamos ir e vir nas nossas cidades sem a preocupação constante de sofrermos assaltos, outros tipos de crime, é uma questão que precisa ser resolvida. Nesse plano, chamado Plano Real da Segurança Pública, o foco é o crime organizado, especialmente os bandidos que pertencem a facções criminais. Um dos pontos é evitar a progressão da pena, ou diminuir, ou enrijecer, ou endurecer as regras para a progressão da pena de bandidos que sejam ligados às facções criminosas, caso do primeiro comando da capital, o Comando Vermelho, ou outras facções que têm surgido pelo país. Na sua opinião, uma medida como essa e as outras que vamos trazer aqui, isso ajuda a melhorar a segurança pública? Esse é um ponto importante. Quais seriam os impactos que uma medida como essa poderia trazer para a melhoria da qualidade de vida no sentido da segurança pública brasileira? Perfeito, Marcelo. Para falar de segurança pública, é sempre importante a gente compreender ele na sua dimensão constitucional, né? Nós estamos falando de um direito fundamental das pessoas de viverem numa sociedade segura. E dentre esse rol de direitos fundamentais elencados pela Constituição, a gente tem alguns que são os pontos mais sensíveis da sociedade, tais como saúde, educação e, em especial, a segurança pública. A sociedade, de fato, clama por uma segurança mais efetiva, para que todos nós, enfim, convivamos de forma harmoniosa numa sociedade mais segura, em que essa sensação de segurança saia do nosso cotidiano. E eu vejo, respondendo propriamente sua pergunta, com bons olhos o governo federal, o poder legislativo, as instituições se movimentando, pensando em soluções, pensando em alternativas para a gente, enfim, trazer uma maior qualidade de vida e uma maior segurança para as pessoas. E pensar em segurança pública, a gente vai comentar aqui ao longo da entrevista, como você já adiantou, sobre alguns pontos específicos. A impressão que eu tenho, Marcelo, é a de que não dá para a gente pensar especificamente, é um problema muito complexo, em que não dá para a gente pensar especificamente numa eventual alteração de progressão de regime para determinados crimes como a solução para todos os nossos problemas. Isso, obviamente, esse plano real, como você adiantou, ainda não chegou efetivamente à sociedade, ao legislativo. A gente precisa... para ter uma compreensão mais clara do que virá a ser isso, a gente precisa, de fato, se debruçar. Mas eu vejo com bons olhos o fato de está se tratando como um plano real.
algo em referência a um plano econômico que deu certo e esse plano, em tese real, da segurança pública nos remete a uma ideia de medidas estruturantes, Essas medidas estruturantes, por exemplo, a gente tem uma questão que tem sido muito debatida também nesse sentido, que é a unificação dos bancos de dados, especialmente das polícias. Nós recebemos aqui já 2 representantes da Associação de Delegados de Polícia do Brasil, da ADEPOL, e esse é um dos pontos chaves, né? Unificar o sistema de segurança pública como um sistema único de segurança pública. Qual é o estado da arte desses bancos de dados, dessas informações hoje, e como que a falta dessa unificação interfere na melhoria da qualidade da segurança pública, até na solução de crimes, nos processos judiciais que depois vão responsabilizar aqueles que cometem os crimes, você que está dentro dessa área. Perfeito, Marcelo. Dentre essas medidas estruturantes que estão sendo pensadas e discutidas no Legislativo e no Executivo, esse banco de dados eu penso que é uma dos grandes avanços que nós temos no que concerne à política pública de segurança. Hoje, nós temos um sistema único de segurança pública instituído por lei, ele foi editado em 2018, mas eu penso que de 2018 a 2025 pouco se avançou em implementar os propósitos desse sistema único que foi instituído por lei ordinária. A meu sentido, nós estamos falando aqui da PEC, né, da PEC da Segurança Pública, em que o governo, enfim, manda essa proposta de alteração da Constituição para dentro do Legislativo como uma forma de constitucionalizar esse sistema único de segurança pública. E aqui há uma diferença, embora esse sistema já exista e o governo esteja propondo constitucionalizar, a diferença fulcral é que essa constitucionalização, isso é trazido para dentro do texto constitucional e se torna um compromisso efetivo do Estado com a sociedade, ou seja, eventuais governos, essas transições de governos, o governo de situação, ele teria uma dificuldade muito grande em não implementar esse compromisso constitucional a partir do que está ali constitucionalizado. Então, para resumir a resposta, eu penso que esse Banco Nacional é um dos grandes avanços que a gente está tendo e que vai ajudar muito a organizar a cooperação de todas as autoridades envolvidas na segurança pública para que se tenha uma execução de um programa mais coordenado, mais colaborativo, a partir de dados efetivos, de quais são essas organizações criminosas, quais são os crimes que têm assolado determinadas regiões. Até porque, Marcelo, a gente tem visto e observado, a partir de processos judiciais, a partir, enfim, de análises empíricas, que o crime organizado ele acabou por transpor as fronteiras de um determinado estado ou município. Hoje essas organizações têm uma atividade em âmbito nacional, quiçá internacional. No caso especialmente do crime organizado, as facções criminosas, elas começam ali por Rio e São Paulo e depois avançam, inclusive principalmente criando tentáculos em Norte, Nordeste, onde acabam sendo um grande problema para a segurança pública nacional. Agora, falando em PEC, já que você trouxe um pouco esse assunto, a questão da constitucionalização, a PEC 18 de 2025, que é a PEC da Segurança Pública, foi apresentada também pelo governo ao Legislativo, está tramitando aqui no Congresso Nacional, foi aprovada pela Câmara dos Deputados pouco antes de o governo lançar para a imprensa essa ideia do Plano Real de Segurança Pública, que por enquanto ainda está, me parece que ainda está no plano das ideias, mas a PEC tem um ponto que foi destacado no momento da aprovação pela CCJ da Câmara dos Deputados, que foi a retirada da exclusividade da competência da União para legislar sobre segurança pública. Como é que está essa questão hoje? Eu queria que você passasse um pouco para os nossos espectadores. Hoje,
a União ela tem exclusividade para legislar sobre isso? Seria uma mudança caso ficasse só com a União essa competência? E a partir da sua experiência no direito criminal, você entende que a competência para legislar sobre segurança pública deve ser compartilhada com estados e municípios? Perfeito, Marcelo. Essa é uma pergunta relevante, importante e muito pertinente com esse tema que nós estamos discutindo aqui. Basicamente, a Constituição Federal aponta que é obrigação do Estado promover a segurança pública por meio de todos os seus entes. Essa é a previsão constitucional que nós temos hoje. Ele não define claramente quem seria o responsável. E diante dessa falta de definição propriamente no dispositivo constitucional, essa PEC veio justamente para sanar essa falta de clareza e dizer, olha, a competência seria privativa para a União de legislar sobre essa determinada matéria. Basicamente, o sistema que foi apresentado pela PEC, em que a União teria essa competência privativa, mas essa competência seria exercida de forma conjunta com os estados por meio da participação nos conselhos. A redação que se tem hoje, que foi aprovada pela CCJ do Senado, excluiu essa possibilidade da União legislar de forma exclusiva sobre segurança pública, de modo que o processo legislativo ainda vai caminhar, essa matéria vai ser submetida ao Senado, mas eu penso que talvez a melhor forma de tratar a segurança pública é a forma em que nós temos hoje, em que estados, municípios e todos os entes da federação tenham a sua capacidade de gerir as suas disposições nos limites da sua competência constitucional, tendo a União como um grande guarda-chuva que, de fato, ajuda a coordenar esse trabalho e legisla naquilo que é pertinente a ela. Essa é a minha opinião. Voltando na questão do endurecimento de penas para os criminosos, especialmente aqueles ligados a organizações criminosas e a essas facções. Existe um dilema que me parece que com esse plano real começa a ser um pouco afastado, que é o dilema direitos humanos versus a segurança pública, né? Ou você prioriza os direitos humanos ou você endurece as penas para os criminosos. É o que vem na esteira daquela discussão sobre a saída, que alguns criminosos têm direito no final de ano, em datas comemorativas, especialmente feriados religiosos, e principalmente da questão da progressão da pena que nós falamos aqui no começo da entrevista. Como você considera que essas duas coisas devem ser equilibradas numa balança, né? Até que ponto essa defesa dos direitos humanos, ela faz sentido quando se trata de criminosos que, na prática, no seu dia a dia, dos seus delitos, não consideram os direitos humanos daqueles que são vítimas. Perfeito, Marcelo. Essa é uma pergunta também muito importante e eu diria até sensível. Na sociedade tem-se essa compreensão de fato, a sociedade de um modo geral tem essa compreensão de fato de que se você está privilegiando a dignidade da pessoa humana, você está afrouxando o combate ao crime organizado e se você... do pano quente, né? Você está botando pano quente na cabeça de bandido, tem essa história. Exato. Ou se você, eventualmente, tem tido algumas políticas um pouco mais arrojadas, você estaria vulnerando a dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais. Então, a minha compreensão enquanto advogado é de que a gente precisa encontrar um equilíbrio, de modo que nós temos dois direitos fundamentais em jogo, que não possuem hierarquias, que não há um melhor que o outro, que um é a paz social, que é de fato a sociedade viver em um ambiente seguro, e o outro é a dignidade da pessoa humana, em que as pessoas, mesmo condenadas, mesmo aquelas que transgridem, não possam suportar penas de caráter desumano, cruel. Então,
para responder efetivamente essa sua pergunta, eu penso que outras soluções devem ser pensadas, como estão sendo pensadas pelo Executivo, pelo Legislativo, para que se diminua o impacto, especialmente do crime organizado na vida da sociedade, mas isso deve ser feito com equilíbrio para justamente não caracterizar eventuais penas de caráter desumano ou cruel. Esse ponto que você toca da progressão da pena é um ponto extremamente sensível no seio social, mas que do ponto de vista da dogmática penal e constitucional é extremamente relevante. Porque você segrega alguém que transgrediu, impõe uma pena em se tratando de crime organizado, facções criminosas, essas penas são altas e a sociedade, o Estado precisa oferecer condições para que esse cidadão que foi apenado, que foi segregado, ele retorne de forma gradativa ao seio da sociedade. Com o quê? Com o objetivo dele ir se adaptando, dele ir entendendo como que a sociedade está, que ele transgrediu, que ele estava fora e que para ele voltar para esse seio da sociedade ele precisa, enfim, entender como aquilo. Então, essa progressão é algo relevante. Eu não estou dizendo que não dá para se discutir aumento de critérios, estabelecer critérios mais objetivos para que haja progressão de pena. É preciso que se pense soluções, mas sempre com esse viés de que a progressão de regime, as saidinhas, isso é uma forma com que o Estado tem a obrigação de garantir que esse cidadão, que um dia de fato vai sair do sistema, ele possa, de forma gradativa, ir se integrando à sociedade. Esse seria o ideal, né? Que cada pessoa que comete um delito, os criminosos, fossem para o sistema penitenciário no sentido de corrigir essas pessoas, de trazê-las de volta à sociedade em condições de respeitar as regras do jogo e de não cometer mais delitos. Mas é uma reclamação constante, especialmente das forças policiais, esse problema do criminoso, aí a gente sai um pouco aqui até da esfera do crime organizado, desses crimes de maior potencial ofensivos, para delitos de menor gravidade. Mas o que acontece com uma grande frequência é que os policiais prendem o criminoso chega depois de ter cometido um crime, às vezes em flagrante, dias depois ele está de volta. Essa é uma queixa que as forças policiais militares têm, policiais civis têm. E como está equilibrado esse jogo? Você que tem essa vivência, existe um ponto de equilíbrio ou a gente precisa endurecer um pouco mais para que as regras sejam realmente respeitadas e o crime comece a encontrar limites? Essa pergunta, essa sua reflexão e pergunta é fantástica, Marcelo. A gente tem... Eu me recordo de uma frase do ministro Gilmar Mendes em que ele diz: no Brasil prende-se muito, mas prende-se muito mal. E essa frase do ministro Gilmar faz todo sentido, porque no Brasil, infelizmente, a gente tem a maior população carcerária do mundo. Infelizmente, uma das maiores, mas infelizmente as pessoas que estão custodiadas nesse sistema prisional são basicamente pessoas negras, pessoas do baixo clero do tráfico de drogas e pessoas envolvidas em crimes patrimoniais. Ou seja, nós temos uma população carcerária absurda tratando de pessoas que cometeram transgressões em alguma medida sem um grande valor jurídico. Então, eu estou te colocando isso para dizer o quê? De fato, talvez esse olhar desse Plano Real de Segurança Pública, dessa PEC, que me parece que está focada no crime organizado, nacional, transnacional, talvez seja o que nós, de fato, estejamos precisando para corrigir essa distorção de que o direito penal, a política de segurança pública, seja focada para aqueles que causam um maior mal à sociedade. E não esses criminosos de condutas penalmente irrelevantes, que de fato são custodiados, vão para o sistema carcerário, por vezes, quando obtêm algum benefício de saída, de progressão, voltam a delinquir nesses exatos crimes que eles foram segregados. E
Para quando se tem essa delinquência nesses benefícios, a lei já tem um tratamento adequado, que é a cassação do benefício. Então, eu espero ter respondido a tua pergunta. Bom, agora tem um outro ponto desse plano real da segurança pública que diz respeito justamente à proteção de membros do Poder Judiciário. Seriam leis mais duras no sentido de proteger juízes, procuradores, que muitas vezes são os que tratam desses crimes maiores, que têm pessoas ligadas às facções criminosas sob as suas decisões e que sofrem ameaças e, como já vimos, infelizmente, alguns casos chegam a sofrer atentados e, inclusive, alguns com resultado de morte de pessoas do judiciário. Como você vê essa questão no dia a dia ali da justiça? Essas ameaças acontecem? Você já teve alguma experiência de alguma pessoa conhecida sua, ou de saber que alguma pessoa realmente vinha sofrendo ameaça por parte do crime? E como uma lei poderia melhorar a proteção a essas pessoas, dando mais garantia para que as decisões judiciais sejam tomadas sem o medo de represálias e principalmente de outros crimes? Perfeito, Marcelo. Essa tua pergunta também é interessante a gente fazer a reflexão, porque a partir da nossa Constituição de 88, houve uma preocupação do nosso constituinte originário de dar condições a juízes, a promotores, de exercerem as suas funções sem o medo de uma eventual retaliação. E essas garantias que se tem no texto constitucional, elas foram remetidas justamente ao Estado, dando ali ao juiz, ao promotor, a garantia da inamovibilidade, né, da garantia do vencimento do subsídio, a garantia de que o juiz ou promotor, enfim, ele possa exercer o seu papel ali sem qualquer tipo de interferência externa ou receio de interferência externa. Essas garantias constitucionais que nós temos hoje funcionam muito bem, mas me parece que, de fato, há a necessidade da gente pensar na proteção física, pessoal e das famílias de todos esses agentes que trabalham com o sistema de justiça, especialmente o sistema de justiça criminal. Não é incomum a gente se deparar com notícias de tentativas de assassinato, planos para constranger juízes, promotores, intimidações. Nós, advogados, inclusive, somos também, em alguma medida, alvo dessas organizações criminosas. Então, é de fundamental importância que se pense em soluções para que todos esses atores envolvidos no sistema de justiça possam exercer a sua função, especialmente os que estão na função pública, né, possam exercer livre de qualquer tipo de constrangimento por receio, enfim, de eventualmente enfrentar uma grande facção criminosa que pode ceifar sua vida ou de sua família. Num contexto geral, considerando essa proposta do governo, que ainda não foi apresentada, mas já foi lançada aí, de certa forma, à imprensa, e a PEC da Segurança Pública, considerando o que já tem sido apresentado, se aprovados, você acredita que isso teria um impacto positivo na segurança pública? Tem alguma observação que você teria a partir da sua experiência? De maneira geral, qual é a sua opinião sobre esses planos que estão postos para a mudança na nossa segurança pública? Bem, Marcelo, a gente, toda a política pública que é implementada, a gente precisa, de fato, de um tempo, né, para ver o engajamento das autoridades nos compromissos em que o plano foi trabalhado. A gente precisa ver como as instituições, como o Poder Judiciário interpreta esses planos. Mas, de um modo geral, eu penso que esses dois planos, tanto a PEC quanto a esse possível plano real que está sendo cogitado, ele traz basicamente eu destacaria 3 pontos que eu acho interessante. Primeiro, a coordenação da União
não como uma competência privativa, como uma restrição, mas uma coordenação efetiva da União, por meio do Ministério da Justiça, no sentido de fomentar essa colaboração com todos os estados da federação, com todos os entes da federação. É de fundamental importância. A Polícia Civil de São Paulo precisa ter um instrumento de compartilhamento de informações com a Polícia Civil do DF. A Polícia Civil do Rio de Janeiro precisa ter um banco de dados em que ela possa consultar um eventual crime que esteja ocorrendo, que atravesse as fronteiras do Rio de Janeiro e vai parar, por exemplo, no norte do país. Então, eu penso que esse é um grande avanço. O segundo grande avanço que eu acho particularmente interessante é a criação de uma polícia federal ostensiva, que a proposta da PEC é justamente transformar hoje a Polícia Rodoviária Federal em uma polícia ostensiva, que terá a competência de fazer esse trabalho de patrulhamento ostensivo nas estradas, nas hidrovias, nas ferrovias, que são exatamente os lugares onde escoam o principal produto dos crimes organizados, especialmente das facções, né, nacionais e transnacionais. Então, esse eu penso que é um segundo grande ponto e um grande avanço. E o terceiro ponto que eu destacaria é que essas políticas públicas de segurança, o crime organizado se transforma todo dia, a todo momento, são novas ferramentas, são novos atores. O fato de o governo, o poder legislativo estar pensando nisso, eu acho isso de forma muito positiva. Eu acho que é uma coisa muito positiva e que terá que ser feito de forma permanente. Essa observação, essas constatações, esses dados precisam ser trabalhados de forma permanente para que, de fato, a gente faça um enfrentamento do crime organizado de uma maneira efetiva e que isso se transforme num ambiente social melhor para toda a sociedade. No final das contas, é o que todo mundo espera, né? Que as medidas e a proposta de emenda constitucional resultem em uma sociedade mais segura, onde nós temos maior liberdade de ir e vir, com menos preocupação em relação à nossa segurança. Bom, José de Souza Lima, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa. Muito obrigado pela entrevista. Eu que te agradeço, Marcelo. Muito obrigado. Foi uma honra e uma alegria fazer esse bate-papo com todos vocês, com todos os telespectadores aqui da TV Senado. Obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.